porque a Argentina não viu bola. A Argentina, por 120 minutos, ela foi, no linguajar da bola, humilhada. Ela não viu futebol, ela não trocou passes, ela não finalizou no gol. No jogo de quem quer jogar e quem não quer jogar, venceu aquela que veio para a Copa com um propósito claro, com uma identidade muito identificada, com um projeto que não é de agora, que podemos dizer, começou lá em 2008, com título de Euro, com título de Copa em 2010, com bicampeonato de Euro em 2012, e todo mundo falou, a Espanha acabou, aquela Espanha supercampeã não existe mais. Essas pessoas estavam erradas, porque a Espanha voltou para ser campeã da Euro em 2024, voltou para ser campeão do mundo em 2026, se não é com exatamente o mesmo estilo de jogo, é com a mesma ideia, é com o mesmo fio condutor de uma seleção que tem a bola, que gosta de jogar. E hoje Rafael Oliveira venceu quem? Que jogo, Rafa? A Espanha chegou para ficar, né? A Espanha é campeã em 2010, como você lembrou, depois do título de 2008 na Euro. E deixando para trás uma fama, né? Da seleção que prometia muito e entregava pouco. Da seleção que por muitas e muitas vezes era vista como a seleção que amarelava quando mais se esperava. E o que a gente viu do título para cá foi uma Espanha que, é verdade, em Copas do Mundo decepcionou diversas vezes. Mas ela se colocou nessa primeira prateleira e as Euros estão aí para mostrar isso. Em 2012, em 2024... Então é uma seleção que conquista muito no atual século e que nessa Copa do Mundo chegava como a Argentina chegava, né? Se a gente fosse colocar essa primeira prateleira pré-Copa, a gente certamente falava em França, Espanha, Argentina, e aí o quarto elemento poderia ficar para a escolha de cada um. Então foi uma final entre duas seleções que fizeram Copas em níveis diferentes. A Argentina meio que se superou até a final, foi empurrada pelo Messi até a final, por um Messi fantástico. A Espanha não, a Espanha se impôs até a final. A Espanha foi a seleção que mais controlou na Copa. Talvez não fosse a seleção mais encantadora, mas a forma como ela conseguiu neutralizar a França, que carregava esse rótulo, deu a ela esse status da grande fortaleza dessa Copa do Mundo. E hoje a gente viu isso de novo. Não é a Espanha do ataque mais contundente que gera um gol atrás do outro, mas é uma Espanha que não deixa o adversário jogar. A Espanha tirou o Messi do jogo. A gente viu um Messi pouquíssimo influente dentro da partida. E olha o estrago que a gente viu ele fazer fase após fase nessa Copa. E hoje a Espanha foi claramente superior do início ao fim. O gol demorou a sair, demorou muito, foi chorado, foi sofrido. Mas o título vai para as mãos de quem mais jogou bola mesmo. Fernando Campos, a gente está vendo o Messi isolado no que deve ter sido o seu último jogo de Copa do Mundo. Que final vimos, e esse cara aqui que vai vibrar no momento do apito final, esse cara merece, hein? Luis de la Fuente montou aqui uma das seleções do século. A Espanha é a primeira seleção neste século a ser bicampeã do mundo. Uma das grandes... Ah lá, em momento da confusão, né? Que o Paredes não soube perder. Tá sempre envolvido, né, o Paredes, né? Tá sempre envolvido, apelou, quem jogou bola foi campeão do mundo. A vitória de um projeto esportivo, de uma forma de jogar. O Gavi, olha só a imagem, agrediu, cara. Lamentável, né? Pra cima do Gavi ali o Paredes. E a Espanha ganhou na bola. A Espanha é uma seleção extremamente dominante, uma das maiores seleções desse século no futebol. Né, mesmo com problemas também físicos, né, mesmo não chegando no seu 100%, foi uma Copa de crescimento, de evolução, de amadurecimento. E mais do que nunca, de convicção na ideia. O De La Fuente sempre mostrou, né, essa confiança. Nós somos o melhor time do mundo. Nós temos o melhor meio-campo do mundo. A gente viu isso dentro de campo. A Espanha sai da Copa do Mundo com 8 jogos disputados. Em 7, essa seleção não sofreu gols. Sofreu um gol somente na Copa do Mundo. Hoje não deu chance para a Argentina. Criou diversas oportunidades. Precisou de uma emoção a mais, né? Mais uma vez na prorrogação. Mas foi absolutamente equilibrada, absolutamente consistente. Um trabalho riquíssimo de Luis de la Fuente, que se eterniza, né? Como um dos grandes técnicos da história da seleção espanhola. De La Roja, campeão de Euro, campeão do mundo com muito mérito. Aí a Argentina, a gente vai falar da Argentina depois no pós-jogo, né? Vamos falar da Argentina depois do nosso Copa Zona, que já está pronto para começar, porque o Igor Rodrigues já está no gramado. Você já me escuta, Igor Rodrigues? Perfeitamente, Luciano Freitas. Meu irmão, assim, o resultado não foi um amasso.
Mas no futebol, cara, no controle, que amasso da seleção da Espanha. Campeão do mundo, Igor. Campeão do mundo, Luizinho, uma boa noite pra você. Venceu o futebol, Luiz Felipe Freitas. A gente falou que a Argentina, ela passou da Inglaterra na semifinal e foi uma vitória, gostando ou não, uma vitória do futebol. Uma vitória da seleção mais corajosa contra uma seleção de uma postura covarde que foi a Inglaterra na semifinal. E hoje eu não acho que foi covardia, não. A Argentina foi neutralizada pelo que tem a Espanha de melhor. A Espanha fez isso contra a França, a Espanha fez isso hoje contra a Argentina, anulou o Messi, que era obviamente o diferencial dessa Argentina, que aí não conseguiu jogar, não conseguiu ter futebol. E enfim, Luiz Felipe Freitas, podemos sorrir. Nada mais nos impede aqui no MetLife Stadium, a festa é espanhola. A gente está vendo aqui a torcida do Ferran Torres, Luiz. El gol que le ha dado España, su segundo mundial, enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, yo creo que al final, parabéns, né? Muito obrigado. de 47 millones de personas no ha sido mío ni de los 26 jugadores que formamos aquí. Eu Bom, que hoje o destino estava dos 26 jogadores aqui que fizeram gol, acho que hoje o destino estava escrito, estava feito para que a gente ganhasse, longe do nosso torcedor, mas a gente a gente tentou fazer se sentir o mais próximo possível. Bom, depois do gol que não chegava, né, 20 ocasiões de gol e uma só da Argentina. Como você viveu isso dentro de campo, como vê que vocês vão atacando e a bola não vai entrando. Bom, uma final... Todas as finais são difíceis quando você tem o Messi do outro lado. Você sempre entra com esse nervosismo, mas ao final a gente sempre dependeu de nós mesmos, de fazer o nosso futebol, e acredito que hoje a gente demonstrou isso mais uma vez. Essa mesma ideia também extrapola você, né? Como você tentar o do gol, anular um gol, já tinham chegado perto, como você se sente ao fazer esse gol tão importante? Bem, ao final, realmente... É uma liberação muito grande. Sou uma pessoa muito criticada ao longo do Mundial, mas acredito, como eu falei antes, né, o destino estava escrito, graças a Deus. Ele sempre me deu forças para seguir e ao final, como falei, deu também das coisas a quem mais merece. Temos o gol do Iniesta, agora também temos o gol de Ferran Torres. Você vai ser querido para sempre. Parabéns, aproveite. É isso, né? É um gol, né, Igor? Tal qual o gol de Iniesta aos 116 minutos, enquanto a gente está vendo Lamine Yamal também emocionadíssimo. Hoje foi o gol de Ferran Torres aos 106 minutos. O gol do título mundial de uma Espanha, que eu vou falar aqui, a gente vai debater bastante no programa, que nem precisou da melhor versão do seu grande craque, que aqui está mostrando o escudo, que agora duas estrelas vai ter no peito da seleção da Espanha, Igor. E foi aqui na frente, cara, Luiz, foi aqui na frente, o Lamine sentado aqui, apontando para a estrela, se vendo no telão, e é muito isso, cara. A gente estava vendo aqui o Ferran Torres, todo mundo lembra, né, da primeira estrela que o Lamine mostrou na camisa, a estrela do Andrés Iniesta, né, num gol decisivo, agora o Ferran Torres, que vai ser lembrado para sempre, num gol importantíssimo, numa prorrogação, num gol de confiança, de acreditar do Nico Williams, e num gol de uma finalização precisa do Ferran Torres. Não precisou, cara, de fato não foi a Espanha do Lamine Yamal. Foi a Espanha do De La Fuente. A gente conversava isso, né, durante essa semana aqui, fazendo jogos, fazendo a semifinal do jeito que foi contra a França. Essa Espanha que agora comemora aqui no centro do gramado, a gente vai vendo a festa de Unai Simon, de Dani Olmo, fez uma boa final de um Rodri, cara. É uma coisa absurdamente fantástica. E essa imagem, assim como o gol do Ferran Torres é para a eternidade, essa imagem também, né? É o Lionel Messi isolado em campo, sentado, sabendo, obviamente ciente, de que foi essa a sua última partida com a camisa da seleção argentina. Queria um desfecho diferente, o Lionel Messi fez uma Copa para isso, mas hoje não conseguiu jogar. A gente vai discutir, como o Luiz disse aqui no programa, muita coisa aqui do lado espanhol, também do lado argentino, mas será que foi só o lado físico? Será que realmente essa Espanha soube e montou um plano para neutralizar esse Messi e aí praticamente anular, né, qualquer poderio ofensivo da Argentina? Foi assim a Copa toda. Foi assim a Copa toda. Quando o Messi produziu, a Argentina produziu. O Messi praticamente na marra, fez a Argentina passar fase a fase, principalmente no mata-mata. E hoje não teve Lionel Messi. Nem no seu melhor estado, nem estado nenhum. Agora teve esse cara que teve o De La Fuente. Que se siente al ganar un mundial, Luis, después de tanto esfuerzo, como você sente ganhando uma Copa do Mundo depois de tanto esforço, de tanto insistir na mesma ideia, que essa ideia funcione e dê esses frutos. Especialmente muito orgulho. Orgulho por essa geração de jogadores que andou crescendo com essa ideia, que fez essa ideia fazendo cada vez melhor,
dando exemplo de grupo, de equipe, de família, de grandes jogadores que têm um potencial e um talento excepcional. Especialmente orgulho, porque de verdade, todo mundo que nos acompanhou nesse trajeto, eu ter nos acompanhado nisso, para mim é uma honra. E te ver tão inteiro, né? Para mim está saltando as lágrimas de emoção. Como é que você está por dentro? Bom, eu não quero te mostrar porque, enfim, estou muito emocionado, né? Agora estou bastante emocionado. Depois de ter pensado neles, né? Conversando muito com os jogadores. A gente falou, a gente ganhou tudo. Isso é maravilhoso, como a geração de jogadores, vou falar mais uma vez mais, né? Que é um exemplo para o esporte espanhol, para a juventude espanhola, para a Espanha. Juntos somos mais fortes. E é isso que acontece, né? E agora sobre o futebol, né? Do futebol, como a gente esperava, né? Mas uma Espanha com 20 ataques, só um ataque da Argentina, né? Minimizando a um, só um campeão do mundo, como hoje, com o Messi no gramado. Bom, acho que a partida... a gente estava dando com bastante pensando, poderia ter sido decidido antes, né? As intervenções do Dibu acabaram fazendo com que o jogo não fosse vencido por nós antes, né? A gente acabou tendo criado para fazer o marcador, mas essa é uma final de Copa do Mundo, né? Incluindo com 10 ao final, você tem que sofrer. Mas a gente gosta de sofrer, então mostramos isso uma vez mais, que estamos preparados para tudo. Sofrendo sai um pouquinho melhor. Parabéns, obrigado por nos fazer tão felizes. Obrigado. Tá aí, né? Ô, Igor, eu quero falar o seguinte, cara. Acho que a gente vai ter muito a debater. Daqui a pouquinho eu e o Donão vamos nos juntar aí ao Copa Zona aí embaixo. A gente tá aqui ainda para premiação. Mas eu acho que vários fatores entraram em campo hoje. E um deles, o principal, a ideia de jogo desse cara, que para mim é o grande protagonista, cara. Se não tem nenhum outro jogador, para mim, ganho mais o rótulo do que ele. Ô, Igor, até para passar para você. Fala. A gente tá falando de um treinador que foi campeão de Eurocopa Sub-19, Eurocopa Sub-21, Eurocopa, Nations League e agora a Copa do Mundo. E ele moldou vários desses jogadores, por isso que ele fala aí, muito orgulho dessa geração. Desde 2013 com ele. Desde 2013. Então, assim, é uma forma de jogar que está muito bem absorvida, por isso a gente vê o melhor coletivo, né? Aí das seleções, que mostrou isso, né? Um time que controla todos os seus adversários e se sagrou campeão do mundo com essa mente brilhante, né? Luiz de la Fuente, Igor. Então, só pra te falar, eu tô aqui na frente, o Ferran Torres está aqui na nossa frente, a gente ainda não pode falar com ele, a gente tem que esperar a cerimônia aqui do protocolo de entrega da taça para a Espanha, mas ele tá aqui conversando com o pessoal da FIFA, com algumas outras televisões aqui da Espanha. Então, cara, tá fantástico a cena. O Ferran Torres aqui sendo abraçado pelos jornalistas espanhóis, estão numa festa danada. E o Rodri, cara, falou de la Fuente, né, dona? Claro, eu concordo contigo, a seleção dele vai ser lembrada assim e com muita justiça. Agora, o Rodri parece uma criança, Luiz. Aqui na frente, parece uma criança, né, vencendo a Copa do Mundo do jeito que venceu, jogando a bola que jogou, fazendo a final que fez o Rodri. No primeiro tempo, então, um espetáculo, ele sai na prorrogação, mas o Rodri hoje, eu acho que assim, olhando para o campo e olhando se existe um expoente individual nessa Espanha tão coletiva, ele seria o Rodri. E o Rodri hoje em campo, mais uma vez, impressionou o futebol que ele joga, a facilidade que joga a bola, né, que passa pra gente, né, que joga esse futebol, e hoje ele comandou, ele ditou o ritmo do que foi essa Espanha. Agora o de la Fuente chegou aqui na frente, bem pertinho da gente, aqui o Casimiro Miguel daqui a pouquinho tá aqui. Chegou? Cheguei. 100%? Mais ou menos. Peraí que o Luiz tá chamando, vai daí, Luiz. Eu só queria, porque a gente tava com os números na tela, né, são números assim avassaladores, de uma seleção espanhola que dominou o jogo do início ao fim. Vou devolver a bola pra vocês, só pedindo que vocês façam uma observação, ou vou fazê-la aqui, para ver se vocês têm a mesma impressão que eu. Cara, quase ninguém foi embora do estádio. A sensação que eu tenho é que os argentinos, imerecidamente, vão esperar por um aplauso assim contundente a esses jogadores que deram muito à seleção da Argentina, deram o título mundial de 2022 e que deram fortes emoções na Copa de 2026. Por isso que o estádio ainda está tão cheio, para que, imagino, os argentinos possam aplaudir os jogadores da Argentina também. E já cantaram ao fim do jogo, né, Casimiro Miguel? Já te dando boa noite aqui, agora direto aqui do gramado. A torcida argentina ao fim do jogo, 1-0 para a Espanha, praticamente já com o jogo decretado naquele minuto final. Ela fez questão de cantar, né, a música que toda durante toda a Copa do Mundo. E a impressão que o Luiz tem lá de cima é que eu tenho aqui de baixo. Se saiu pouca gente, cara. Os argentinos seguem aqui no estádio, eu acho que de fato para, primeiro, obviamente, entender e reverenciar esse grupo de jogadores, sem dúvida, que fez uma Copa do Mundo gigantesca no sentido de
ser combativo, de sair de fundo de poço, em fase após fase. Só que eu acho, principalmente, Luiz, para Lionel Messi, né, é uma despedida. Claro. É uma despedida do público que veio aqui, que cantou com o grande jogador da geração. Né, o Scaloni, acho que vai falar daqui a pouquinho. A gente vai escutar o Scaloni, mas é isso, né, Cazé? É um último adeus. Eu acho que o torcedor da Argentina tem o sentimento dos caras de orgulho, cara. E também não podia ser diferente. A Argentina chegou nessa final passando por batalhas, por guerras inacreditáveis, saindo de buracos inacreditáveis. E o torcedor sentiu isso, o torcedor sabe disso. E não saiu de campo, obviamente, porque quer reverenciar esses caras aqui. É uma geração que termina, é Lionel Messi, que se despede de Copas do Mundo. Não dá pra nunca duvidar de Lionel Messi, né, Igor? Preguntarte qué emoción, qué sentimiento predomina ahora mismo en vos. A emoção, o sentimento que predomina agora. Tristeza, Tristeza, mas sabendo que a gente deixou tudo. Tengo un montón de cosas para decir de cómo hemos llegado acá, pero no. Tem várias coisas para falar de como chegamos até aqui, mas não vale a pena. Um agradecimento eterno a todos esses rapazes que nos chegaram a mais uma final de Copa, que competiram até o último minuto. Bom, eles foram melhores, isso é verdade, mas eu vou guardar uma grande recordação do que eles fizeram e de nos terem trazido até aqui. Né? A gente tem que dar uma valorização enorme, porque realmente é muito difícil. Nós somos grandes na vitória e temos que ser grandes também na derrota, né? A gente tem demonstrado hoje que sabemos perder a partida, perdemos e assumimos as coisas, mas não é por isso que vamos deixar de lembrar tudo que fizemos para chegarmos até aqui, enfim, agradecer a torcida, aos jogadores e ao país dizer que a gente deu tudo, né? A gente chegou a um momento muito justo, essa é a realidade. Mas se deixarem tudo como a gente deixou, também é um grande exemplo para a nossa torcida, para o nosso povo, para o nosso país. E sobretudo porque quando você perde, você tem que levantar mais uma vez, né? Não tem outra solução. Dizem que ninguém lembra do segundo colocado, mas você sabe também que os torcedores vão te receber como se vocês não tivessem sido campeões, né? Eu sei que eu sim lembro do segundo lugar, porque custa bastante chegar até aqui. E acredito que temos que dar uma avalia enorme. Obviamente a gente gostaria de ter vencido mais bem. Não, enfim, agradecer é a única palavra que eu tenho e a tristeza é óbvio. Mas quando você deixa tudo assim depois de jogar bem, mal, mas quando você deixa tudo dentro de campo é difícil realmente se arrepender de alguma coisa. Tá aí o Lionel Scaloni. E assim, Igor, devolvendo a bola para vocês aí embaixo, Cazé, cara, é muito complexo tudo isso. E os dois falaram, e eu acho que sim, por mais que ali no final até tenha falado assim, várias vezes quando eles pedem, os argentinos muitas vezes saem na confusão. Agora tá tudo resolvido, foi ali no momento com o... Mas eu acho que fica um exemplo sim, cara, tanto da Espanha, do trabalho coletivo, da entrega da Argentina, fica um exemplo pra gente, não só como jogador. Quando a gente tá vendo essa imagem emblemática, né, do abraço de Lionel Messi com Lamine Yamal, pode ter sido o último dentro de campo, mas eu acho que fica um exemplo, cara, assim, no fim, o futebol ele serve para nos educar em vários aspectos, que ele tenha trazido esse exemplo do espírito coletivo e também da entrega até o último minuto, para a gente nunca deixar de sonhar, cara, nunca deixar de lutar por aquilo que a gente quer um dia alcançar. Acho que a Argentina e a Espanha deram essa sinalização pra gente aqui hoje. Eu concordo contigo, cara, porque eu acho que a gente pode levar muita coisa dessa Argentina do Scaloni, né, pra gente, como brasileiro, mesmo como futebol. Mas a gente também tem que falar, né? Não foi. Você falou da questão do Paredes aí no final. Foi feio demais, Luiz. Foi feio demais, assim. É uma reação que não é novidade nenhuma também. Então, assim, foi feio demais. Também foi de tudo que o Scaloni fala, eu concordo com ele, que não dá pra negar. A gente tem um problema no futebol, né? Futebol brasileiro. A gente só valoriza quem ganha, assim. Essa Argentina merece também ser valorizada. Mas ficou feio no final, olha o Paredes perdendo, o fair play ficou. E agora começa aqui a cerimônia, Luiz. O palco tá montado, você tá vendo daí de cima também. E a Argentina vai ser a primeira a ser chamada, né? Os jogadores para receberem ali a premiação de segundo lugar da Copa do Mundo. Daqui a pouco a gente tá vendo, o Lionel Messi tá aqui na minha reta, junto ao Dibu Martins, junto ao Depou, obviamente, né? Que não sai de perto do Messi. Eles estão aqui, cara, assim, desolados. O Dibu fez uma partida fantástica. Em alguns momentos ele até assustou. Mas o Rafa, a gente tava vendo o jogo perto, né, cara? Foi o Dibu Martins hoje que deixou a Argentina viva no jogo. E nenhuma outra seleção dessa Copa, acho que apenas essa Argentina, Rafa, a gente via torcedores, por exemplo, espanhóis, sem comemorar tanto até o apito final. Porque a Argentina não jogou futebol, a Argentina não bateu a gol
E mesmo assim, o pessoal já estava ressabiado pelo que fez a Argentina do Messi, né? Em todas as fases anteriores, Rafa. Então estava todo mundo com o pé atrás. E é muito por causa do Dibu Martínez, Rafael. Com certeza, né, Igor? Porque, assim, você tinha um Dibu Martínez que cresce muito com a seleção argentina e hoje não foi diferente, né? Especialmente as últimas defesas dele do tempo normal, no início da prorrogação. E também porque estava muito nítido, assim, ó, a sensação para todos os lados de que a Argentina estava muito confiante em levar para os pênaltis. E que para a Espanha era uma tremenda derrota ir para os pênaltis. Então tinha essa sensação de respeito, além, claro, de saber da capacidade de um Messi do outro lado. E a gente viu como mesmo com um a menos, no final do jogo ali, ele ainda tenta chamar para uma jogada ou outra. Teve o cruzamento para finalização do Giuliano Simeone também. Então, assim, a Espanha sabia o nível de risco que um jogo dele traria enquanto tivesse 0-0 ou só 1-0 no placar. Não foi diferente, né? Mas foi com sufoco, foi com margem mínima no placar, mas foi com uma contundência, com uma imposição muito relevante, até porque nessa comparação das Espanhas, essa não é uma Espanha tão talentosa como era de 2010, né? Mas o que só ressalta ainda mais a capacidade coletiva desse time, do trabalho do De La Fuente, Igor. É impressionante, cara. Luiz, a gente está aqui acompanhando todo o protocolo aqui de premiação, o protocolo da FIFA, a gente vai acompanhar. Eu tô aqui de cima, desculpa te interromper, porque assim, aqui de cima a gente tem uma visão e tá vendo o Nico Williams, ô Luizinho? Então, eu tô vendo, ele tá dançando com 2 garrafas d'água, espero, né? A gente tá vendo aqui ao som de Bad Bunny. Porque aqui no... eu ia falar o seguinte, os jogadores da Argentina, eles estavam ali já. E os jogadores da Espanha estavam preparados para o passivo, né? Para aquele corredor de aplauso aos jogadores da Argentina, mas é o seguinte, os jogadores da Argentina foram ao outro lado, para próximos dos familiares, né? Por isso que eles saíram daí de pertinho de vocês e foram até o outro lado. E eu queria, Igor, o que vai acontecer? Só para explicar para a galera. A gente ainda vai ter alguns prêmios sendo entregues antes da premiação, tanto do vice-campeão quanto do campeão. E será que a gente pode debater aqui quem foi melhor, essa coisa toda? Tipo assim, o FIFA Young Player Award, o melhor jogador jovem dessa Copa do Mundo. Aproveitar Donan, Rafa, você, Cazé, o que você acha? Cara, eu acho uma boa discussão, cara. Eu acho uma boa discussão. Quer começar, Donan? Vamos, assim, o Fair Play, esse troféu ele vai ser entregue para quem menos tomou cartões, aquela coisa toda. Então vai ter que olhar as estatísticas. Quer ir pro o jogador jovem da Copa, Donan? Eu começaria pra revelação, Luiz. A gente tá vendo imagem da FanFest, olha aí, ó. Que loucura, hein? Espanha, isso é Espanha, gente? Que doideira, hein? Imagens da Espanha, maravilhosa. Tá o fervo, hein? Você lembra? E aí, Dona, quem foi o melhor jogador jovem? Cubarsí, pra mim. 19 anos, melhor zagueiro da Copa do Mundo. Hoje foi gigantesco defensivamente, qualidade para sair jogando, coragem para iniciar essa jogada, essa construção, esse domínio que a Espanha tem com posse de bola. Para mim, o melhor jogador da Copa do Mundo foi o melhor zagueiro da Copa do Mundo, Cubarsí, Luiz. Vai daí. É só para falar que eles voltaram aqui, Rafa, perdão. Jogadores argentinos voltaram agora, porque nesse momento vai começar o protocolo aqui, né, da seleção argentina. Chamaram aqui, foram chamados pelo pessoal da FIFA para se enfileirar. E só uma curiosidade, cara, o Casemiro Miguel tá se posicionando aqui na frente também. Tô aqui. O Sérgio Ramos, Cazé, tava do seu lado aqui? Tava do meu lado o Sérgio Ramos ali com a taça na mão, mostrando pros torcedores. Eu vi a taça, assim, a 10 centímetros de mim. Inclusive mandei as imagens para as nossas redes sociais. Daqui a pouco. Vai subir lá no Instagram da Cazé TV com certeza absoluta. Que agora a gente vai ter, assim, né, a premiação para esses jogadores antes da premiação coletiva. Então, Rafa, você tem alguma sugestão até para abrir a mente aqui ou vai ficar com o Cubarsí, o melhor jogador jovem da Copa? Não, eu vou de Cubarsí também. Acho que os outros que poderiam seriam o Manzambi, mas se machucou lá atrás. O Roberto Mora, mas parou lá atrás. É o Cubarsí. Agora, não vai me surpreender se for pro Lamine Yamal por nome e tudo, tá? Mas meu voto seria Cubarsí. E aqui está vindo a taça, hein? Aqui vem o troféu nas mãos de Sérgio Ramos. Um troféu de 36 centímetros, 6 quilos, ouro 18 quilates, Malaquita, lançada em 1974 para substituir a taça Jules Rimet, entregue ao Brasil em 1970. Agora, esse troféu, carregado por um dos campeões de 2010, é colocado num lugar de destaque porque hoje ele estará novamente de posse espanhola. Aí está a taça da Copa do Mundo, essa é a Copa. Esse é o troféu mais cobiçado do futebol mundial, que é da Espanha mais uma vez. Que mudem, a Espanha sai de uma campeã do mundo para agora ser bicampeã mundial. É um outro tamanho agora. Estamos falando tem 19 anos, tá, Luiz? Estamos falando, enquanto aqui a gente tem a entrada de Donald Trump e Gianni Infantino,
sobre algumas vaias, é verdade, aqui a entrada de Donald Trump, mas vale destacar, cara, maior campeã do futebol europeu e agora uma bicampeã do mundo. Não é qualquer coisa que tem aqui a Espanha, por exemplo. Agora a gente pode falar que pode ser, de repente, maior que o futebol da França, por exemplo. Isso é um debate mais longo. Ficou com o Cubarsí. Golden Glove, o goleiro. Quem foi o melhor goleiro da competição? Igor, palpita aí, vai. Você que viu a Copa toda, hein? Eu sei que tem alguém te atrapalhando, eu tô vendo aqui de cima. Quem é o melhor goleiro da Copa, Igor? É que a gente tá se posicionando aqui, a gente conseguiu virar aqui, agora já posicionou. Melhor goleiro da Copa. Cara, a gente ficou nessa dúvida. É difícil, talvez seja a posição mais difícil dos preferentes. Dependendo do que acontecesse aqui, Miguel, falar de Dibu Martínez não seria nenhum problema. Mas a Copa do Mundo, graças a Deus, não se desenhou como estava parecendo. Por que, Luizinho? Em quem você vai votar? Vamos lá, você está tentando induzir o voto, então você fala. Porque ele toma muito Tem a personalidade, ele irmão. tudo bem, não, mas ô Luiz, me fala a verdade. Quando você narra, você está contando uma história do jogo e ela estava se criando uma história de heroísmo do Dibu Martínez. Posso falar? Daqui a... Eu não sei se daqui a 10 anos a gente vai falar que a Espanha não tomou gol porque ela tinha 80% de posse de bola. Vai falar. Mas o goleiro da Copa é o Unai Simão, irmão. Tem que ser, cara. Eu sou resultadista, Luizinho. São 7 clean sheets. Vai ter que ser, Luiz. 7 jogos sem ser vazado. Um gol sofrido, pô. Eu vou te falar uma parada. Não concorda não, mas eu tenho que fazer. Fazer o quê? Fala, Rafa. Eu quero saber o Rafa. Mas é assim... Eu também não concordo, não. É igual que era, por exemplo, gente, quando a gente for votar na revelação, eu concordo com o Donado Cubarsí, que eu acho que ninguém é ofensivo, o Casé, ninguém de ataque para o Manzambi. Ele não chega até uma fase mais aguda da competição, ele tem uma lesão que ele sai. Então não teve ninguém protagonista na parte da frente. Óbvio. E não teve nenhum goleiro, cara, protagonista, tipo assim, a seleção só chegou aqui só por causa dele. Não teve. Não teve. Então eu acho que o Unai Simão, no momento que a arbitragem vai ganhando a medalha... Muito vaiado. Muito vaiado, porque a arbitragem foi bem chatinha no jogo de hoje, cara. Não conseguiu, né? Bem chatinha no jogo de hoje. Bom, Rafa, você discorda, Donando também? Eu acho que outros fizeram mais dentro da Copa, mas assim, eu acho que é um raciocínio válido e é bem possível que vire o Unai Simão mesmo, mas não seria meu voto, eu iria pra quem trabalhou mais, o que talvez seja cruel com o Unai Simão também, né? Mas assim, o Kobel, por exemplo, trabalhou mais dentro da Copa, o Verbruggen parou muito lá atrás, mas estava fazendo uma Copa muito boa, eu acho que meu voto seria pro Kobel, mas eu não vou me surpreender se for o Unai Simão mesmo. E tem outro ponto, tá, Luiz? Eu concordo com vocês que o Unai Simão não trabalhou tanto. Mas ele faz um trabalho também de jogar um pouco mais avançado. Né? Ele fez isso contra a França e algumas enfiadas de bola pro Mbappé. Participar do jogo de toque de bola da Espanha. Hoje teve uma bola enfiada aqui no primeiro tempo. Podia ser um ataque perigosíssimo da Argentina, que ele conseguiu bloquear, né, se antecipar. Obviamente, não é um goleiro tão exigido assim. Mas acho que no final das contas, o meu voto seria no Unai Simão. E aí, Donan? Você vai de quê, Donan? Pra mim, o Kobel foi o melhor goleiro da Copa do Mundo. E assim, o Unai Simão foi um dos 4 goleiros com menos defesas por jogo, né, na Copa do Mundo. Ele trabalhou muito pouco porque ele tá sempre muito bem protegido por um time que controla os adversários. Mas eu entendo a argumentação. A gente tá falando de um goleiro que em 8 jogos, em 7 oportunidades, ele não sofreu nenhum gol. Só sofreu um gol na Copa do Mundo inteira. Ô, Luizinho, deixa eu te falar uma parada aqui rapidinho. Vamos continuar a fazer a votação? Só chega aqui para rapidinho, o meu Alan Gouveia. Só para falar aqui rapidinho. A máquina tá pronta? Tá aqui comigo. Tá aqui do lado, tá se preparando o nosso Alan Gouveia, o setorista campeão do nosso BBB. Se foi todo mundo sendo eliminado, Casimiro Miguel, ele ficou. No momento que a gente vai se posicionar novamente do outro lado, aqui da placa. Enquanto vocês vão se posicionando, né, a torcida argentina começa a subir o volume. A chuteira de ouro vai ficar com o Kylian Mbappé, né, 10 gols marcados, o grande artilheiro dessa Copa do Mundo. E a dúvida é da bola de ouro, né? Olha lá, jogador jovem do torneio. Anunciado agora, Paulo Cubarsí. Fez uma grande Copa do Mundo. Mais do que justo, Luiz. A gente antecipava aqui e ele ganha o prêmio justamente, né, Donan? Justamente. E sempre tem nessas premiações individuais, né? Às vezes um apelo maior midiático, né? Um maior jogador, né? Poderia ir pro Lamine Yamal, mas o Lamine Yamal não fez uma grande Copa. A verdade é essa. E o Cubarsí foi o melhor zagueiro dessa Copa do Mundo, um jogador de 19 anos, mas que parece um veterano dentro de campo, muito importante para correr para trás, ágil, né, seguro na parte defensiva e com muita qualidade para iniciar esse controle de posse de bola. Que zagueiro tem o Barcelona, que zagueiro tem a seleção espanhola. Tem futuro, né? A Espanha tem o presente de campeão e o Unai Simão ganhando o prêmio de melhor goleiro. Tá. Aí, ó. Você viu, né, Caseco? Quem ganhou o prêmio de goleiro?
Quem? O Nai Simão. É divisão de falar, saber de bola. O Renato Gaúcho já falou, quem sabe, quem não sabe, estuda, Igor. É isso, é um fardo. Rafa Oliveira, perdão, hein? Rafa Oliveira, você estudou? Estudou errado, Rafa. Dornan, mesma coisa. Dornan não sabe nada. O Nai Simão levando o prêmio de melhor goleiro e recebendo um abraço do rei da Espanha, do rei Felipe VI. Aí o Dibu Martínez, que foi o grande goleiro da última Copa. Será que o Nai Simão vai fazer o mesmo gesto que o Dibu fez na última Copa ou não? Acho difícil. Melhor não, né? Acho um pouco complicado. Agora, por essa lógica, o Rodri vai ser o melhor da Copa, Então, Cazé? eu ia chegar lá para essa pergunta. E aí, hein? Olha, o Rafa... Eu vi, o Rafa tá eu afrontoso. senti vingança. Ele vai. Senti veneno. Não, eu acho que tem uma chance grande do Rodri levar o prêmio. Assim, pra mim, o Messi foi o melhor da Copa. Meu pódio seria Messi, Mbappé e Rodri, tá? Mas eu acho que o Rodri vai levar. Foi chamado, tá? Ele tá aí. O Rodri já tá pronto, Cazé. Tá aí. É ele. E aí vem o Rodri. Bola de ouro da Copa do Mundo. Rodri, cracaço de bola. Vou repetir, cracaço de bola. O rosto da Espanha campeã do mundo é o dele. Em campo é o dele. Não é de Lamine Yamal. Não é de Cubarsí, não é de nenhum outro. É dele, diga. Eu vou te perguntar, se o Messi fosse campeão aqui, a bola de ouro é pra ele. E se o Rodri fosse o melhor jogador da Copa e for campeão? O que acontece? A bola de ouro é dele. A galera que tá aqui, escuta a galera. Não, então, Luiz, é porque a galera gritou Rodri primeiro, né? E a resposta é Messi, da torcida argentina, que realmente não sai do estádio de jeito nenhum. E vou te falar, eu acho que parte dessa torcida que tá aqui, Casimiro Miguel, esperava que o Messi podia ganhar esse prêmio aí. Ainda tiveram jogador da Copa do Mundo. Exato. Na verdade, o torcedor argentino saúda o Messi. Vamos ver se ele vai... Não, agora não tem mais prêmio individual, agora acabou. Não, mas agora é medalha e um abraço. Eu queria ver se ele ia saudar a torcida de alguma eu acho maneira. Que vai ter algum momento final aqui ainda do Messi com a torcida, Luiz, porque assim, a torcida não arredou pé, Rafa. O Igor, a verdade, assim, um futebol que a gente olha muito para as estatísticas, obviamente fez uma Copa do Mundo espetacular, extraordinário, o Messi. Tá em boas mãos esse prêmio, né? O Rodri, ele controla tudo, assim, um jogador que voltou à sua melhor versão, ao seu melhor nível nessa Copa do Mundo, depois de uma temporada de lesões, de problemas no Manchester City. E ele foi o rosto, o símbolo, o protagonista dessa seleção espanhola forte coletivamente. Tudo, absolutamente tudo passa por ele. E no momento que a Argentina vem para receber a medalha de prata, aplaudidíssima Argentina por seu torcedor aqui no estádio de Nova York. Ô Luiz, mais uma vez puxada por ele, por Lionel Messi. Se foi quem puxou nas vitórias, é quem puxa também hoje na derrota. Diga aí. E os jogadores da Espanha que estavam com os prêmios individuais aqui, comemorando sozinhos, voltaram correndo para a fila aqui para saudar os jogadores da Argentina. Lionel Messi recebe o reconhecimento, recebe a sua medalha, recebe o abraço do Tiki Taka, que é o presidente da AFA, também do Alejandro Domingues, que é o presidente da Conmebol. E o futebol europeu leva mais uma para cima do futebol sul-americano, né? Tem problema nenhum, tá? Nenhum. Só um registro só. Hoje não tem problema nenhum, tá, Luiz Freitas? Porque aqui estava realmente a reação do estádio agora nesse momento, Luiz, que você já destacou em cima que nenhum torcedor tinha saído, é bonito pra caramba ver isso agora também. O abraço da torcida argentina, um reconhecimento desses caras aí. E a gente falou que tá esperando para ver se o Messi vai ter alguma reação, né, ali com a torcida. O Dibu Martínez já teve. Antes de sair, ele foi o último da fila. Ele olhou aqui, né, para trás do gol que a gente está posicionado aqui, que não é o gol que tem mais argentinos, mas ele foi assim, ovacionado. Ovacionado. Um ídolo, né, um herói aí do torcedor argentino, campeão do mundo em 2022. Então, ele é um rosto muito comemorado desse torcedor. Ô Igor, deixa eu só registrar aqui, né? A gente agora tá com a imagem do Lionel Scaloni, né? Mas a gente tinha aqui também, para além do presidente, olha o Messi chorando, bastante emocionado, né? Do que deve ser aí a despedida de Lionel Messi, né? A despedida de Lionel Messi. O estádio inteiro aplaude o Messi, Luiz. Momento inclusive os espanhóis. na história das Copas, hein? Lionel Messi chorando no que deve ter sido o seu último jogo na história das Copas. E é o Messi ovacionado pelo torcedor argentino e pelo torcedor espanhol. É o estádio inteiro, cara. Isso é muito legal, cara. Batendo palma aqui pro Lionel Messi nesse momento. De novo aparece no telão aqui do estádio, né, a imagem do Messi muito emocionado. A gente falou, Luiz, talvez tenha sido a versão mais visceral do Lionel Messi, com a camisa da Argentina. Ele queria pra caramba, né? Ele queria muito, Igor, e no fim das contas ele sabia que estava acabando. E acabou. E acabou, cara.
cara, assim, de verdade, a gente torce contra, a gente seca os caras, porque são rivais nossos, mas a gente tem que reverenciar esse cara. Esse cara aí é o maior da geração, Igor. E você pode ser fã, você pode ser hater, mas você tem que olhar pra esse cara e falar, mano, o que eu vi esse malandro jogar bola não foi brincadeira não, hein? Olha, e a gente teve esse prazer, viu, Luiz? Atrás, vocês estão atrás de um dos gols. Do outro lado, a torcida da Argentina tá fazendo uma bela de um belo reconhecimento pro time da Argentina que tá lá. E agora vem aí a campeã do mundo. E eu queria só registrar, né? A gente está falando aqui das autoridades. A gente viu ali o presidente da FIFA, o Gianni Infantino, mas também a Cláudia Sheinbaum, que é a presidente do México, e também o primeiro-ministro do Canadá, o Mark Carney. Então são aqueles que estão aqui como as autoridades dos 3 países em sede. E em momento que o torcedor argentino pula como se tivesse sido campeão, né? É impressionante. Mas agora é o momento do reconhecimento dos campeões do mundo. A começar por David Raya. Muitos achavam, tem que ser ele o titular. Tem que ser o Raya, o goleiro que foi campeão da Premier League com o Arsenal. Jogador que é melhor que o Unai Simon, tomou muitos gols no Atlético de Bilbao. A passagem de Marc Pumil do Atlético de Madrid. Tu não precisa falar que ele é melhor que o Unai Simon, Luiz. O Unai Simon acabou de ser campeão, o melhor goleiro da Copa, pô. É, o que diziam antes da Copa, né? E ele agora foi lá e venceu. Grimaldo não jogou nessa Copa porque o Cucurella é um monstro. Eric Garcia, minutos importantes nessa final. Llorente começou como titular, perdeu a vaga para Pedro Porro, que foi um dos marcantes jogadores dessa seleção da Espanha. Mikel Merino, cara o herói do título aí, ó. Das bolas improváveis dos jogos decisivos de mata-mata, o herói do título mundial, camisa 7, Ferran Torres, 10º maior artilheiro da história da Espanha. Fábio Ruiz, que jogador, hein? Jogador que Copa do... Hoje nem foi do melhor nível dele, mas fez uma grande Copa do Mundo. Colocou o Pedro no banco. Pablo Gavi, jogador que começou como titular, depois perdeu a vaga. Dani Olmo, camisa 10, jogador de momentos grandes. E a gente tem alguns jogadores, né, trazendo bandeiras aí de suas cidades, né? O Dani Olmo com a bandeira de Terrassa, que fica na Catalunha. O Borja Iglesias a gente viu também com a bandeira da Galícia. O Gavi com a bandeira da Andaluzia. Enfim, o Pedro Porro, que ganhou a vaga de titular. E que Copa fez o Pedro Porro, né? Melhor lateral direito da Copa do Mundo, Pedro Porro. Assim como o melhor lateral esquerdo foi o Cucurella, né? Aymeric Laporte. Há muito tempo optou por jogar pela Espanha, quando poderia ter jogado também pela seleção da França. Fez uma grande Copa do Mundo. A gente fala muito sobre o Cubarsí também, mas o Laporte... A verdade é que os dois zagueiros da Espanha, eles trabalham como se fossem meias, né? O controle é desde o campo defensivo. Alex Baena ganhou a vaga de titular, Nico Williams. Acabou sendo importante. O gol sai muito porque ele acreditou no lance até o final da assistência para o Ferran Torres. Zubimendi também apareceu na parte final da Copa, logo na decisão. Lamine Yamal, muito celebrado. 19 anos de idade, campeão do mundo. Esse moleque vai longe, hein? Já ganhou uma Euro com 17 anos. Esse moleque já está longe, vai mais longe ainda. Olha a vibração do irmãozinho do Lamine Yamal, do Kane Yamal. Estão seguindo a lista da numeração, mas naturalmente pularam o 16, né? O Rodri fica pro final. Camisa 20, Pedro Gonzalez, fez uma grande final, Pedro, hein? Ô, Luiz, vamos só registrar que o Yarzaba, o que vai ser celebrado. Diga aí, Igor. Não, é só porque o Cucurella tá enlouquecido ali para receber a medalha, e o irmãozinho do Lamine Yamal apareceu no telão e foi ovacionado também. Recebendo a medalha, Paul Cubarsí. Vindo o Unai Simon, camisa 23, 8 jogos nessa Copa, em 7 não foi vazado. Impressionante. O goleiro que tem um recorde de minutos sem ser vazado na história das Copas. Minutos seguidos, né? Marco Cucurella, que jogador de futebol, é o camisa número 24. E que ser humano também, Luizinho. O Cucurella é um ser humano sensacional. A história dele é fantástica. A gente vai poder falar nesse pós-jogo desses caras aí. A gente vai ter muito tempo para falar. Vitor Munhoz recebendo também a sua medalha. A gente está vendo do outro lado a decepção de Lionel Messi, né? Os argentinos só olham para a sua torcida. Eles não olham para os espanhóis, tá? O Borja Iglesias passou, ganhou sua medalha. Vem aí o técnico, o mentor intelectual por trás de tudo isso que faz a seleção da Espanha, Luis de la Fuente. E agora anunciado o capitão, o melhor jogador da Copa, camisa número 16. Vem aí Rodri. Outra torcida argentina grita Messi, Messi, Messi de um lado. Vem aí para receber a sua medalha também o capitão. Mas antes, o Luis de la Fuente
recebendo o reconhecimento também das autoridades. Cláudia Sheinbaum ali também cumprimentando o líder. E aí vem Rodri. Campeão do mundo, Luiz. Campeão de Euro. Campeão de Nations League. Campeão de Euro Sub-19. Campeão de Euro Sub-21. Esse é Luiz de la Fuente. E a medalha no peito do capitão Rodri, que é um dos símbolos. O rei tá lá pro abraço e um agradecimento, porque esse título, ele é um título que vai ecoar pela eternidade, que ajuda a mudar também, a transformar a sociedade espanhola. E aí está a taça, será entregue ao grande campeão. E aí vem o troféu da seleção campeã do mundo, da seleção que gosta e mostra como se joga futebol. Pela segunda vez na história, a taça vai para a Europa, vai para a Espanha. Vem aí o troféu, porque a Espanha domina o futebol mundial. A Espanha é campeã da Copa do Mundo pela segunda vez na sua história. 2010, 2026, a Espanha manda no futebol mundial. A Espanha é bicampeã do mundo, a Espanha é campeã da Copa do Mundo da FIFA 2026. Um futebol com uma assinatura clara, um futebol que vai deixar como tendência o gostar da bola de novo. É uma seleção que não quer jogar em transição, não quer marcar, ela quer ter o protagonismo, ela quer ter a posse, ela quer ter a bola. E o contraste está aí. O contraste está aí com o Lionel Messi deixando o gramado, chorando demais, enquanto do lado espanhol é só festa. É o lado da seleção bicampeã do mundo. Quem manda no futebol é a Espanha, hein? Acumula agora o título da Euro com o título da Copa do Mundo. É difícil. É difícil. E essa é a Espanha. E a gente teve numa final pela primeira vez, dona? Sim. Campeão da Euro enfrentando o campeão da Copa América. Uma finalíssima aqui. E na finalíssima deu Espanha. E o Luiz de la Fuente. E deu Espanha com sobra. O Luiz de la Fuente, até nos momentos mais complicados, quando a Espanha estreia, por exemplo, né, empatando contra um adversário muito mais fraco, ele nunca perdeu a confiança e ele cravou. A Espanha é a melhor seleção do mundo, é o melhor time do mundo. Nós temos o melhor meio-campo do mundo. O campo acabou reforçando a ideia e tudo que falou essa mente brilhante que é Luiz de la Fuente. Igor Rodrigues, os campeões já estão com a taça. Agora não só os jogadores, muito bonita como também imagem, todos os membros da comissão técnica se juntam a essa festa. E aí vem de novo, hein? Que agora não tem as autoridades. Agora sim, a Espanha, do jeito que tem que ser, com quem fez no campo, com quem fez no dia a dia. A taça está nas mãos da Espanha. A Espanha é bicampeã do mundo. Tem que ser desse jeito, Igor. É com esses caras, com essas mulheres que estão aí, fica mais legal. A taça sendo entregue e sendo erguida desse jeito. Luiz de la Fuente, você é demais. A Espanha é bicampeã do mundo, Igor. Fica mais bonito, fica mais justo e é um merecimento, cara, porque é uma delegação, ó, tá todo mundo ali, cara, cada um contribui do seu jeito e precisa de muita gente trabalhar muito bem para ser campeão do mundo. O Casimiro Miguel falou aqui, né, no jogo entre Argentina e Inglaterra, é difícil pra caramba ser campeão do mundo. E hoje foi provado, porque a Espanha jogou muito mais bola do que a Argentina e quase. A gente viu essa partida, a Espanha foi um jogador a mais, Luiz. A gente quase viu essa partida ir pra pênalti, cara. Se não fosse o gol do Ferran Torres aqui na insistência, no acreditado Nico Williams, a gente poderia estar vendo outro isso. Ô, Igor, rapidinho. Igor, história agora, hein, Luiz? Deixa eu te perguntar uma coisa, o americano não conhece fogos que não parece tiro, não, pô? Tá louco, irmão? Ah, que susto que me deram, pô. Olha só, cara, é um show de fogos aqui agora no MetLife Stadium, uma festa belíssima. A gente tá vendo daqui uma imagem aérea, a gente tá vendo também aqui de pertinho os jogadores da Espanha com a taça de campeão do mundo. A Espanha é bicampeã mundial. Eu vou te falar, essa festa não vai ter... Ó, Casimiro Miguel, oi. É uma festa que me parece que não vai ter hora pra acabar, obviamente, nem pra gente. O Copa Zona aqui hoje, a gente vai ficar aqui
A gente vai ficar aqui no gramado e vai conversar com os campeões do mundo. Até ser expulso. Mas eu posso te falar? Já pra cortar as asinhas da nossa programação, Você já quer cortar? a gente vai ser expulso. Eu sei disso. E aí, assim, a gente não vai ter tanto tempo pra ficar aqui, não. E aí o que eu acho é o seguinte, a gente vai ficar aqui o tempo que der. Tá. Porque a gente tem uma missão. A gente tem uma missão aqui na noite de hoje. Aqui em Nova Jersey. Uma missão séria. Qual que é? E é uma promessa que a gente fez. Não revela agora, guarda, segura. É uma promessa que a gente fez ao nosso telespectador. Ao telespec. E ela envolve o setorista da Espanha aqui da Casa TV, que eu vou falar até agora. Sim. É o máximo que eu vou falar até agora. O Luiz Felipe Franco tá descendo, tá vindo pra cá, junto com o Fernando Campos, que também vai vir pra cá. Sim. A gente vai fazer um baita de um Copa Zona pra fechar com chave de ouro. É isso, Miguel. cara, fechar. Foi uma Copa do Mundo fantástica, Foi cara. fantástica, foi uma maratona, mas uma maratona de algo que a gente ama de paixão, que é o futebol, que é a Copa do Mundo. Foi absolutamente especial fazer isso aqui e encerrar desse jeito a cereja do bolo, cara. Foi uma grande final, apesar, assim, de verdade, cara, apesar de ser um jogo 0-0 amarrado, duro, cara, a gente viu aqui um grande jogo de futebol, porque é uma grande escola, cara. A Espanha é uma grande escola de futebol. Então a gente viu essa escola triunfar. Olha quem tá na imagem lá. Olha lá quem tá na imagem lá. Olha ele lá. Ele é o protagonista. Ele é. Esse moleque é demais, cara. Esse moleque é demais. Ali o irmão do Lamine Yamal. Já tá no campo, né? Tudo bem?